Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e atenção. Nessa quinta-feira, dia 10 de março, pegou uma proporção enorme o novo decreto que o presidente Bolsonaro anunciou sobre o auxílio emergencial. Muita gente está confundindo aí sobre o retorno, mas a verdade é uma cobrança. Muita gente perguntando: Alex, isso que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro é notícia boa ou é notícia ruim? A notícia não é boa, é cobrança. Um resumo de ópera, cobrança. Bora trazer os detalhes a partir de agora? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Quero desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, tá? Que a santa paz do Senhor esteja operando no seu lar, na sua casa, nesse momento. Bora trazer os detalhes a partir de agora para você que está com a gente? O presidente Bolsonaro, ele editou o decreto que regulamenta a devolução à União de auxílio emergencial recebido de forma indevida. O que acontece? O texto permite que a União agora notifique os beneficiários por mensagem encaminhada por telefone celular, canais digitais dos bancos, correio, pessoalmente ou por edital para a devolução dos valores. O presidente, ele editou na última quarta-feira, dia 9, pegou uma proporção muito grande. Ontem, quinta-feira, dia 10, e aí foi um show de perguntas aqui no nosso canal, perguntando: Alex, fala sobre esse auxílio emergencial aí, que decreto foi esse? E muita gente está confundindo, pensando que a notícia é boa. Não, a notícia não é boa, não foi definido ainda sobre essa questão do auxílio emergencial. Bem, é o seguinte, esse decreto que regulamenta a devolução à União de recursos do auxílio emergencial pagos de forma indevida, nas hipóteses de constatação de irregularidade ou erro material em sua concessão, manutenção ou revisão, informação dada pela Secretaria-Geral da Presidência. Isso pegou uma repercussão muito grande depois dos aumentos de ontem. Você sabe que ontem tivemos aumento dos combustíveis. Gasolina foi anunciado mais de 18%. O diesel, mais de 24%. O gás natural vai ter um reajuste também. O gás de cozinha também vai aumentar. Se o gás de cozinha vai aumentar, consequentemente, quem recebe o Auxílio Brasil também será beneficiado nesse caso, porque o valor, como é 50%, pagava em janeiro 52% e fevereiro baixou para 50%, e agora o pagamento só sai no mês de abril, esse valor deve aumentar. Talvez R$ 54, talvez R$ 58 o novo valor dos 50% do gás de cozinha. Isso dependendo do aumento que vai ter. Aliás, tem muita gente que ficou indignada com esses aumentos que foram anunciados ontem pela Petrobras. Inclusive, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou sobre isso, estava indignado, e aí, preste atenção no vídeo que o ex-presidente Lula, atual candidato a presidente, falou. Acompanhe palavras dele. Escuta aí. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo diesel está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. Pois é, como você ouviu aí, palavras do próprio presidente, do ex-presidente Lula, falando sobre essa situação. Teve uma repercussão muito grande, o próprio Sérgio Moro falou sobre isso, sobre esses aumentos, o Ciro Gomes também falou sobre essa política da Petrobras, enfim, sobre essa questão de ajustes. Tem um culpado sim, O resumo de ópera: o culpado está a 10 mil quilômetros da gente. É o presidente da Rússia, né? Esse louco, segundo muitos já estão dizendo aí, o segundo Adolf Hitler, esse maluco que, numa pandemia,
A população mal saiu de uma pandemia que matou milhões de pessoas, pobreza sendo enfrentada em várias regiões, em vários países. Aí ele inventa, em pleno século XXI, podendo conversar, inventa essa invasão, que na verdade é uma carnificina, né? Além de ser maluco, louco, é um covarde. Por que ele não pega um país do tamanho dele? Por que ele não inventou de fazer isso contra, por exemplo, a China, contra os Estados Unidos? Aí vai em cima de um país menor, bem menor, covarde. E por causa desse ignorante, né, desse salafrário, eu fico imaginando aqui tantos adjetivos que a gente vê nesse presidente. O próprio povo russo, nesse momento, é contra essa invasão, contra essa guerra, mas não pode nem fazer mobilizações, movimentações. O próprio povo russo, na sua grande maioria, é contra essa invasão, contra essa guerra. E quando vão nas ruas protestar, o presidente maluco lá da Rússia inventa de aprovar uma lei aí que quem for pego falando ou protestando contra a guerra é preso, detido. É um maluco esse presidente da Rússia, e por causa dele, nós, brasileiros, a 10 mil quilômetros de distância, estamos também sofrendo com esse problema. Esse ajuste do petróleo, né, esse gasolina disparando aí 18%, e não é o primeiro, viu, gente? E não vai ser o primeiro e último, não. Vai ter mais aumentos aí. Vai ter mais aumentos, tá? Só para você ter ideia, o barril de petróleo que é cotado em dólar, que estava menos de 100 dólares, nesse momento já vai mais de 135 dólares. Isso quer dizer que mais aumentos vêm por aí. Ou seja, em menos de 2 ou 3 semanas no máximo teremos mais aumento, né? Aliás, fazer um protesto aqui porque vários proprietários de postos de gasolina, muitos deles, em todo o Brasil, inventaram de querer antecipar aí, dizendo que acabou o combustível, outros dizendo que o aumento já foi repassado. Tudo mentira, o aumento era a partir de sexta-feira, dia 11, ou seja, hoje, e não ontem, quinta, dia 10. Né? Além de males, né, alguns certos proprietários de postos querendo aumentar antes da hora. Para baixar, não baixa. Agora, para aumentar, só precisa anunciar. Um dia antes querem aumentar. Isso é uma tremenda maldade, falta de respeito com a população. Por isso que foi uma correria nos postos de combustíveis. A grande maioria respeitou, né? Não aumentou. Lógico que não poderia aumentar, que era proibido, mas alguns espertos, proprietários espertos, queriam aumentar aí o valor dos combustíveis. Então, essa é a situação. Só para a gente concluir sobre esse assunto, gente, sobre essa questão. Você que está com a gente, nos acompanhando, esse texto que o presidente Bolsonaro aprovou, né, o texto permite que o cidadão pague o valor devido em até 60 parcelas. Segunda parte do decreto será publicado, aliás, esse decreto foi publicado nessa quinta-feira, né, ontem, no Diário Oficial da União, e aí a nota diz o seguinte: o parcelamento do débito pelo beneficiário implicará confissão do valor a ser ressarcido, renúncia expressa da interposição de recursos e desistência daqueles que eventualmente tenham sido interpostos, afirmou a Secretaria-Geral. O texto permite que a União notifique beneficiários por mensagem encaminhada por telefone, celular, canais digitais dos bancos, correio, pessoalmente ou por edital para devolução dos valores. Se o beneficiário não fizer a restituição de forma voluntária, o governo fará uma cobrança extrajudicial. Se discordar da cobrança, o beneficiário poderá apresentar defesa no prazo de 30 dias após a notificação. Ainda segundo a Secretaria-Geral, serão cobrados os valores devidos apenas se o beneficiário tiver renda familiar mensal per capita superior a meio salário mínimo ou renda mensal familiar superior a 3 salários mínimos. A pasta também informou que o beneficiário que não efetuar o pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas terá o parcelamento cancelado, será considerado inadimplente e será inscrito na dívida ativa da União. Segundo o governo, o Ministério da Cidadania estimou que a cobrança dos valores deverá custar à União 4,3 milhões de reais nesse ano e mais 8,7 milhões de reais por ano nos próximos 2 anos, um total de quase 22 milhões de reais. E aí,
Segundo a nota, os valores serão utilizados na contratação de serviços de tecnologia da informação para levantamento de dados de renda familiar e per capita e outros, na realização de notificação eletrônica, correspondências e carta registrada, como aviso de recebimento e em parceria com os Correios para garantir os direitos em ampla defesa e de recurso a pessoas vulneráveis e ultravulneráveis sem acesso aos meios digitais que serão atendidas pelo balcão do cidadão, afirmou a Secretaria-Geral. Ou seja, o presidente editou um decreto, deixar bem claro aqui, não é o retorno do auxílio emergencial, como muita gente estava perguntando. O presidente editou um decreto que regulamenta a devolução à União do auxílio emergencial que foi recebido de forma indevida, tá? Então não tem nada a ver com o retorno. O retorno do auxílio emergencial é outra história, aliás, que muita gente espera que o presidente sancione, mas nada tem a ver com isso, tá? Aí é cobrar a quem recebeu auxílio emergencial de forma indevida em 2020. Deixar bem claro aqui. O Alex, para trazer de volta, né, para retornar o auxílio emergencial, não tem anúncio, né? Agora, para cobrar, foi rápido. Pois é a situação, tá? Então, essa é a situação para você entender. Só lembrar mais uma vez, pessoal do Vale Gás, né, o pessoal que está na expectativa sobre o pagamento do Vale Gás, olha, mês de março não tem pagamento do gás, do auxílio gás. Os pagamentos serão sempre nos números pares, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Estamos no mês 3, no mês ímpar, mês de março, não tem pagamento. Agora só no próximo mês, mês 4, tá? Mês de abril. Então só nos meses pares que teremos os pagamentos, ok? Então 4, 6, 8, 10 e 12, tá? Por falar em Auxílio Brasil, por falar em Vale Gás, tem informação também sobre dobrar o valor. Você sabe que aqui no nosso canal a gente vem falando sobre o projeto para dobrar esse valor, a ampliação do auxílio gás. O texto do PLP número 11 também aumenta o número de famílias que receberão o auxílio gás em 2022. O benefício será pago a 11 milhões de famílias, o dobro do previsto originalmente no orçamento desse ano. Para cobrir o custo da ampliação de 1,9 bilhão de reais, o projeto indica como fonte de recursos os bônus de assinatura dos campos da Sépia e Atapu, no valor de 3,4 bilhões de reais. O auxílio gás hoje tem um valor de R$ 50, mas deve sofrer agora um reajuste, já que o gás de cozinha vai ter um aumento. Então, dos atuais R$ 50, poderemos chegar aí à casa dos R$ 54, talvez R$ 58. É sempre 50% do preço cobrado no botijão de 13 quilos. São contempladas famílias do Cade Único, com renda per capita de até um salário mínimo. E, na última quarta-feira, em meio às negociações entre o governo e parlamentares em torno dos projetos, né, o relator Jean Paul, lá do Rio Grande do Norte, apresentou um novo texto para o PLP número 11. Nele, além das mudanças do ICMS, está previsto que as contribuições do PIS/PASEP e da COFINS ligadas à importação de combustíveis ficarão reduzidas a zero até o fim de 2022. Os dois tributos, eu lembro, que são federais, tá? Então, essa é a situação. Agora, comenta aqui como você ficou indignado com esses reajustes da Petrobras. Você acha que o governo tem culpa? Eu lembro, ou o culpado se chama o presidente da Rússia com essa guerra. Se não tivesse essa guerra, a tendência era redução, era baixar. O dólar, inclusive, estava numa queda livre aí. A economia estava ficando forte, estávamos encerrando aí uma pandemia, né, os números caindo. Aí vem um maluco desse e inventa uma guerra nessa época. De quem é a culpa desse aumento dos combustíveis? Dá a tua opinião aqui. Comenta aqui, é importante saber, tá? Para a gente encerrar, gente, só lembrar que nesse mês de março os pagamentos do Auxílio Brasil serão iniciados agora dia 18 de março, com o final do NIS 1. Haverá antecipação de novo. Eu já venho falando que os beneficiários vítimas das enchentes em várias cidades, por exemplo, Petrópolis, cidades na Bahia, cidades em Minas Gerais, cidades em Tocantins, cidades no Espírito Santo, são cidades que estão tendo vítimas das chuvas, das enchentes. Então, o governo, de novo, autorizou a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil. Só para essas pessoas, essas famílias que moram nessas cidades citadas, tá? Os demais recebem normalmente, tá bom?
Teremos o acréscimo também de mais famílias no Auxílio Brasil nesse mês de março, assim como aconteceu em janeiro, 3 milhões de pessoas, em fevereiro, mais de 560 mil. Agora, no mês de março, teremos mais famílias beneficiadas que irão entrar no programa Auxílio Brasil. Tá? Espero ter ajudado. Não esquece de dar o joinha, de dar o like, é importante, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Todo dia a gente está aqui deixando você a par, deixando você informado de tudo, tá? Esse é o nosso propósito, é o diferencial. Trazemos informações concretas, oficiais. Estou no Instagram, estou lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai no Instagram, blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.